Olá, eu sou a Iris e seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito bem, eu quero falar sobre os últimos 2 livros do Grishaverso, que é um vídeo muito pro fandom mesmo do universo Grisha, porque obviamente vai ter spoilers, porque eu vou falar dos 2 últimos livros, então cuidado aí, tá? O que eu quero falar? Eu me apaixonei pelo universo Grisha de uma forma gigantesca, mas assim, gigantesca mesmo. E o que acontece? Eu já fiz um primeiro vídeo sobre o universo Grisha, fiz um outro vídeo falando sobre Six of Crows. Inclusive, Six of Crows é um queridíssimo do BookTok e aparentemente tem muita gente que lê a duologia de Six of Crows que está aqui, inclusive, sem saber da história. E esse é um ponto muito importante que eu vou citar. Os livros em si, você lê a trilogia Grisha, que é a primeira, né? Foram os primeiros livros lançados, que é ali a história de Sombriossos na Netflix. E aí termina ali a trilogia, tudo acontece, beleza. O que acontece? Vai ter Six of Crows. Você consegue ler Six of Crows sem saber necessariamente sobre o que aconteceu na trilogia Grisha, porém, tem muito personagem que você só vai saber quem é e você só vai ter aquele apreço, daquele amor que você tem pelos personagens se você ler desde o primeiro livro. Só que Six of Crows continua sendo meu preferido e os 2 últimos livros, que é King of Scars e Rule of Wolves, é sobre o Nikolai. E o Nikolai, ele é tudo para essa série. Inclusive, vamos ter Nikolai, Tolia e Tamar já nessa segunda temporada, que eu não sei quando lança, mas que já foi gravada. Eu vou fazer um vídeo só sobre o que eu espero para essa segunda temporada, porque tem muita coisa que vai acontecer, inclusive coisas que eu vou falar aqui. Six of Crows tem um fim ali no segundo livro, realmente, dá pra você entender que teve um fim, que tudo se acertou, beleza. Só que tudo vai terminar de ser juntado ali em Kings of Scars e Rule of Wolves, obviamente. Porque temos ali tudo que aconteceu em Sombriossos, né, que a gente tá vendo, o Darkling se mostrando ser, na verdade, o vilão, aí temos a Alina querendo salvar o universo, e aí temos a Guerra Civil de Ravnica. Obviamente, uma guerra sempre vai deixar feridas num país e em volta, não é mesmo? Com quem a pessoa guerreou, coisas do tipo. E em Six of Crows, a gente vai ver a ilha de Ketterdam. A gente não vai ver necessariamente coisas sobre Ravnica. Só ali no segundo livro. O que acontece? Em King of Scars, a gente vai retomar toda a narrativa que aconteceu em Ravnica. O que aconteceu? E o que acontece? Quando a gente retoma Ravnica ali em Kings of Scars e todo o que vai acontecer em Rule of Wolves, a gente tem também um cliffhanger que termina ali em Six of Crows. Então realmente tá tudo ligado, mas dá pra ler sem saber. Qual é o meu ponto? Se você quer ler King of Scars, que eu acho que é um livro sensacional, eu acho que a Leigh Bardugo, conforme ela foi escrevendo todos os livros do universo Grisha, ela foi se aprimorando. Tanto que Six of Crows é o meu preferido, porém King of Scars é um fanservice maravilhoso. Porém, se você não conhece a história, você ainda consegue ler, porque não necessariamente você precisa conhecer os personagens, mas se você conhece, o fanservice servido em Rule of Wolves é, assim, uma coisa de aquecer o coração quando os personagens vão aparecendo e você fala, putz, que coisa maravilhosa, sério. Em Six of Crows, a gente termina mais ou menos como se a Jurdaparen tivesse tido algum meio de ter sido consertada. Jurdaparen é como se fosse uma droga muito pesada, só que para os Grishas, que aumenta os poderes dele. Só que deixa os Grishas viciados até a morte. Porque o que acontece? Em King of Scars, vai começar com o Nikolai, que é simplesmente o personagem preferido, eu acho que de quase todo mundo. Ele aparece em Sol e Tormenta e, cara, eu acho que quando ele aparece, você vai se apaixonando pelo personagem de uma forma que você só quer ver sobre ele. Ele aparece em Six of Crows, e aí a gente tem a duologia dedicada a ele e sobre o problema que ele tá tendo em Ravnica. Porque assim, a gente sabe tudo o que aconteceu ali na Guerra Civil, né? O que o Darkling fez com ele, o que o Darkling fez com outras pessoas, e ele precisa lidar com isso, porque termina a trilogia Grisha, ele não lidou com o que aconteceu com ele, com o que tem dentro dele, né? Ele não lidou com o demônio. E ali também em Six of Crows, como vai falar sobre o K, sobre a Inês e tudo mais, e tecnicamente tem um fim também, não necessariamente acabou, porque eu acho que a Leigh Bardugo faz muito isso. Ela deixa certos cliffhangers
que assim, você entende que a história terminou, mas se ela quiser escrever mais, ela consegue, porque tem mais história pra vir. E eu acho isso sensacional, eu acho isso, aliás, muito inteligente, porque se começar a vender bastante, ela vai poder continuar escrevendo, ela vai continuar ganhando seu dinheiro, ela vai continuar podendo escrever, ela vai continuar fazendo livros e mais livros, vai continuar tendo adaptações, e o fandom vai amar isso, não é mesmo? Então, eu acho muito inteligente o que a Leigh Bardugo faz, eu acho muito inteligente o jeito que ela escreve, eu acho que ela evoluiu demais. King of Scars é um livro que, se você começa a ler, você não consegue parar. Eu li em 2 dias, não tô brincando, eu li em 2 dias. E aí eu peguei Rule of Wolves pra ler. Qual o problema agora? Não tem em inglês. King of Scars, que está aqui, já temos a tradução. O livro é King of Scars, Trono de Ouro e Cinzas. A capa é linda, é maravilhoso, vai falar especificamente sobre o Nikolai, vai falar sobre o reinado, vai falar sobre Ravika, vai falar sobre o Triunvirato, porque o Triunvirato governa Ravika do lado deles, e eles precisam arrumar uma forma de reerguer Ravika, porque tá destruído pela guerra civil, tá todo mundo, assim, passando fome, o país tá acabado, e obviamente temos uma guerra iminente, não é mesmo? Com Fjerda, porque Fjerda não consegue se segurar, não consegue ficar de boa na deles ali no país congelado. Não, tem que encher o saco de Ravika porque quer ir pegar Grisha. Vai Deus saber por quê. Quer dizer, a gente sabe, né? Porque eles são preconceituosos. Mas enfim, vai falar muito sobre essa relação, principalmente com os outros países, e isso eu achei sensacional. Porque a gente tem um pouco de contato com Fjerda ali na trilogia original. Em Six of Crows a gente vai falar muito sobre Ketterdam, sobre a relação de Ketterdam ali com os outros países, mas principalmente sobre Shu-Han, porque a Jurdaparen vem de lá. E a Jurdaparen é um problema gigantesco em Six of Crows, porque é quando começa esse rolê da Jurdaparen. Porque a trilogia original vai falar simplesmente sobre a Guerra Civil. E King of Scars, falando sobre essa guerra civil, sobre como uma guerra deixa um país, sobre como um rei deve se portar e deve pensar nos súditos primeiro e no seu país do que nele, e sobre o que é uma general forte do lado dele, que no caso é a Zoya, porque a gente tem um pouco de raiva da Zoya, né, no começo, não vou negar, eu tive raiva. Mas em King of Scars começa a se aprofundar muito sobre ela, mas assim, muito. E você se apaixona pela Zoya de uma forma que eu não achei que seria possível. O que acontece? Quando eu comprei esse livro, King of Scars, veio um pôster do Nikolai. Em Rule of Wolves, vai lançar a versão em português. Eu li em inglês. Na versão em português, se você comprar na Amazon, vem um pôster da Zoya, não é do Nikolai, porque em Rule of Wolves vai se aprofundar muito nessa mulher que eu acho ela incrível. E eu acho que para quem gostou de Sombra e Ossos, talvez seja maravilhoso se aprofundar na história da Zoya e descobrir o porquê que ela é tão frígida. Ela não é frígida, ela só é forte, ela é uma general. Ela foi feita para ser um soldado mesmo. Ela foi feita para servir Ravika. Então, a história dela com o Nikolai e esse desenvolvimento dos dois é maravilhoso. É a melhor coisa que a Leigh Bardugo fez. E eu acho lindo. Eu acho que quem leu Six of Crows, mesmo sem ler Sombra e Ossos, a trilogia, iria gostar de King of Scars. Porque tem esse rolê assim, meio de Kazi, Neji, o desenvolvimento de personagens que a gente acha que são só pessoas que realmente só sofreram na vida e aí ficaram bravinhos pra sempre. E não, eu não sei, só a Leigh Bardugo sabe fazer isso. Eu acho que ela é uma das minhas autoras preferidas, ela é sensacional em tudo que ela faz. E eu amo ela. E assim, o que temos também aqui? Porque obviamente não vai falar sobre isso, eu preciso falar sobre a minha favorita. E agora eu vou falar especificamente de Rule of Wolves. Também sobre King of Scars. Mas Rule of Wolves, a gente tem tudo que aconteceu ali em Six of Crows. Porque a gente tem um fechamento, mas ainda assim, fica algumas coisas que deixaram pra trás. Quem leu Six of Crows, e se você não leu agora, vai um leve spoiler aí, a gente tem os acontecimentos na Corte de Gelo, porque o primeiro livro da saga vai falar, da saga não, né, da duologia, vai falar sobre o Cass e a gangue dos Drags tentando invadir a Corte de Gelo pra roubar o que eles precisam roubar lá, que eles foram contratados pra isso. Só que assim, você tá invadindo a Corte de Gelo, você tá invadindo Fjerda, e eles são feitos à base de tanque de guerra, os caras foram criados pra ser soldado. Então o que acontece? Vai deixar resquícios, não é mesmo? A gente tem a Nina, também em Kings of Scars, e eu acho isso sensacional, porque ela aparece em Sombra e Ossos.
ela é uma das personagens principais de Six of Crows. E na duologia do Nikolai, ela é, assim, nossa, o suprassumo do livro, entendeu? Ela é, assim, nossa, que fanservice maravilhoso. Porque agora, um spoiler gigantesco. Se você não quer saber um spoiler gigantesco, pula o vídeo. Eu fiquei devastada quando o Matthias morreu em Six of Crows. Mas, assim, devastada. Cara, eu fechei o livro. A produção tava do meu lado. Eu lendo aqui assim, ó, tava com o livrinho aqui aberto. Chegou o fatídico capítulo 40. E na hora que eu li aquelas pequenas linhas, eu só fechei o livro. Eu não estava conseguindo digerir o que tinha acontecido. E aí, em Kings of Scars, a gente tem um motivo, né? A gente vê o porquê que o Matthias morre para a evolução da Nina. A gente vai ter uma evolução de uma espiã maravilhosa. Eu amo a Nina. E tudo o que aconteceu com o Jarbroom. Porque o que acontece? Eu entendi que o Jarbroom não necessariamente tinha morrido, mas que ele tava assim, ó, no bico do urubu. Não necessariamente. Ele volta. Na hora que ele volta, você fica chocado. Mas assim, é um plot twist em Kings of Scars, em Rule of Wolves, do Jarbroom, que eu fiquei assim, ó. Não pode ser. Temos um Romeu e Julieta aqui. E assim, ai, maravilhoso. A Nina é de longe uma das melhores partes de toda a saga. Eu acho a Nina uma personagem incrível, eu acho ela forte, eu acho ela resiliente. E eu não tô falando isso... Sabe aquela galera que usa essa palavra? Ai, eu sou resiliente, ai, resiliência. Não, ela realmente é. E eu acho isso sensacional na Nina. Eu sempre falava pra produção, quando chegava o episódio, o capítulo dela, eu falava, meu Deus, é capítulo da Nina. Nossa, eu tô nervosa, nossa, não sei o quê. E eu acho isso muito legal. Eu também acho muito importante a representatividade LGBT, né? Que a Leigh Bardugo coloca. Eu acho muito importante isso. Ver que quem você gosta, da saga que você gosta, apoia a sua existência. Isso é muito legal na Leigh Bardugo. E eu gosto muito dos livros por causa disso. E também por causa de romances improváveis que a gente não achava que poderia acontecer e acontecem, entendeu? E, cara, isso é maravilhoso. Uma coisa que me incomodou. E assim, me incomodou porque é feito pra incomodar realmente, não é uma coisa mal escrita, é realmente uma coisa interessante, que é, em Rule of Wolves, a gente tem o culto dos 100 estrelas. Sim, nós temos um culto ao Darkling. A galera quer fazer ele de santo, né? Lá por causa do que aconteceu na trilogia original de Sombriossos, no final. E isso me incomodou num grau. Depois que a pessoa morre, né? A galera parece que a pessoa vira santa, sabe? Parece que esqueceram de tudo que ele fez. A galera, tipo assim, nem tava no meio da guerra, nem sabe direito o que aconteceu e tá lá falando, não, é porque ele é um santo, né? Porque não sei o quê. Meu irmão, ai, sei lá, isso me irritou, porque a gente sabe que isso acontece no mundo real. E tudo que acontece no mundo real, que eu vejo acontecendo em livro, me dá um ódio, me dá uma vontade de catar a cara e esfregar no chão e falar, mano, pelo amor de Deus, esse cara é um assassino. Mas enfim, o culto dos 100 estrelas, porém, eu também achei muito bem escrito. E eu achei o personagem do Yuri, que vai aparecer ali em Rule of Wolves, muito bacana e muito bem inserido, sabe? E obviamente, como eu disse, Rule of Wolves é, assim, um fanservice gigantesco pro fandom. Se você ainda não leu King of Scars ou agora, né, que vai lançar, eu te digo, compra o King of Scars e dia 9 de setembro eu vi que vai lançar Rule of Wolves na Amazon, pelo menos, em português. E vai lançar, como eu disse, com o pôster da Zoya e vem também, acho que com marcador de texto. Eu comprei o King of Scars com o pôster do Nikolai. Então, assim, a gente já sabe do que o Rule of Wolves vai falar, né? Não só sobre ali o desenvolvimento de Ravka e tudo mais, e tudo que aconteceu ali em Six of Crows com o Jurda Paren, com o Jarbroom, né? Aquele lixo, daquele otário, né? E a gente tem todos esses acontecimentos e, como eu disse, vai ser lançado em português. Porque o que aconteceu? Eu li em inglês. E eu vou dizer que eu sou fluente. Eu fiz aula de inglês dos meus 6 anos até meus 17, eu acho. E mesmo assim, não necessariamente foi completamente fácil. Eu consegui entender tudo, só que tinha uma outra palavra que era mais de um inglês formal, sabe? Até porque eu tô lendo um livro, e é um livro sobre monarquia, né? Tipo assim, o Nikolai não vai falar como um gangster. Enfim, o Nikolai não vai falar com gíria, não vai falar tipo
inglês informal. Ninguém ali fala inglês informal. Então, assim, obviamente, eu tive que pesquisar uma outra palavra. Então, eu digo, se você quer começar a ler inglês, deixa um dicionário do lado. Porque mesmo para quem é fluente, você obviamente vai entender o contexto, você vai entender tudo. Eu entendi tudo, realmente. Mas uma outra palavra eu não sabia necessariamente o que significava. Ou era uma palavra diferente para algo que eu já sabia o que era, entendeu? Por exemplo, vestido, eu sempre aprendi como dress. E no livro, eles usam gown. G-O-W-N. Eu não sabia que existia uma outra palavra para vestido. Aí eu não sei se aí já porque ela vem de um inglês britânico ou vem de um outro estilo de inglês, porque eu sei que não existe só o inglês britânico e só o inglês dos Estados Unidos. Então eu não sei, mas talvez eu faça um vídeo só falando sobre ler em inglês. Porém, vai lançar em português. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Se você é fã ali de todo o universo Grisha e você tava esperando para ler King of Scars por causa, você sabia que era sobre o Nikolai e tudo que aconteceu ali em Ravka, e você quer ver o desenvolvimento do que aconteceu no país após a Guerra Civil, o que aconteceu depois de Six of Crows por causa de Jurda Paren, e você não queria ler porque o segundo livro ainda não estava disponível, vai ser lançado. E agora, um outro spoiler, que não é um spoiler, né? Não é um spoiler, calma. O final de Rule of Wolves termina com uma frase que, assim, te deixa arrepiado. E o que acontece? Não foi só um mero cliffhanger, é um cliffhanger gigantesco. Então, assim, eu dou quase certeza absoluta de que essa mulher vai escrever mais. Tem uma conversa entre a Zoya, o Nikolai e uma certa capitã que, assim, eu chorei na hora que ela apareceu. Não vou negar. Maravilhosa, perfeita, tudo pra mim. Então, assim, o cliffhanger que deixou em Rule of Wolves, assim, a última frase ali, mano, seu último parágrafozinho, eu dou certeza absoluta de que essa mulher vai continuar escrevendo, porque todos os livros dela são best-sellers, então fica aí a dica, lê porque vai vir mais. E uma coisa que eu sei, porque eu fui pesquisar, porque eu sou louca na saga, é que ela vai lançar um livro ainda esse ano que chama Demon in the Woods, que é sobre o Darkling. Eu não sei se vai ser uma continuação agora, né, de Rule of Wolves e de todo o resto, só que pela visão do Darkling. Então, talvez continue. Talvez seja só um conto, porque ela também tem contos. Inclusive, posso falar, amor? Que você confundiu o livro lá do Santos? A produção. Tem um livro que a Leigh Bardugo escreveu, que é A Vida de Todos os Santos. Que é o quê? Os Santos de Ravka, né? E a produção me deu esse livro do King of Scars porque eu pedi, eu queria muito. E aí ele pesquisando, viu esse livro e achou que era histórico, né? Porque a gente é historiador. Ele achou que ia falar sobre São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Gente, não, pelo amor de Deus. Ela não escreve história, ela escreveu sobre os santos que a gente ouve falar ali, que eles falam em toda a Ravka. E eu achei isso engraçado. Então, assim, ela tem esse livro, ela vai lançar o Demon in the Woods e ela tem um outro também. Então eu não sei se vai ser uma continuação, talvez ela lance a continuação ano que vem. Eu espero que ela lance logo, porque o cliffhanger que ela deixou e o fanservice que ela vai servir no próximo livro por causa desse parágrafo, que eu acho que, assim, cara, eu acho que só lendo todo o livro e não valer o último parágrafo só pra saber o que vai acontecer, porque minha avó faz isso. A minha avó pega um livro pra ler, ela lê a última página do livro antes de começar, pelo amor de Deus, não faça isso. Leia o livro, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E aí, na hora que chegar no final, você vai ter um quente no seu coração tão grande que deu vontade de eu, sei lá, ir na casa da Leigh Bardugo e abraçar ela, de tão feliz que eu fiquei com esse cliffhanger. Porque, sinceramente, a junção de todos os personagens que já apareceram na saga é a melhor coisa que pode acontecer para um fã. E é o melhor fanservice que eu vi em muito tempo. Assim, de verdade. E eu sou uma pessoa que gosta de um fanservice, mas eu sei quando o fanservice é ruim. E o fanservice que ela escreveu em Rule of Wolves e em King of Scars, a mulher sabe o que faz. Vai por mim, Leigh Bardugo é uma puta de uma escritora. Espero que não decepcione como outras escritoras decepcionaram, não é mesmo? Eu não vou citar nomes aqui. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu precisava desabafar, eu precisava falar sobre esses dois livros, eu precisava falar sobre a minha saga preferida. Eu não sei nem se vai ter visualização isso, porque, assim, sei lá, né? Mas eu amo essa saga, eu amo Grishaverso, eu amo. E eu espero que, se você ama, também leia os dois livros, porque vale muito a pena. Fica aí a minha dica. E eu não tô sendo patrocinada pela Amazon pra falar que o livro vai ser lançado em português. Quem me dera. Quem sabe um dia, né? Eu tenho fé.
Eu não vou perder essa fé de que a Amazon um dia me notar. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais, porque eu produzo muito pro Reels e pro TikTok, porque lá é mais rápido, né? E é isso. Curta o vídeo, se inscreve, por favor. É isso. Tchau!